E Carol. Carolzinha também tá por aqui. Olha, aproveitando o ensejo aqui que, né, nosso Edivan Martins já desencadeou aqui a nossa entrevista. 10 horas e 10 minutos. Olha, os registros de casos de violência contra a mulher, gente, cresceram cerca de 27,6% aqui no estado. E em comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado, segundo dados aí da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Um dado que não é bacana da gente estar falando aqui, né? Mas olha, na semana passada, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, participou da Marcha Nacional contra a Misoginia, realizada na Escola do Governo. E na ocasião, a ministra e a governadora Fátima Bezerra anunciaram o início das tratativas para a construção da Casa da Mulher Brasileira aqui em Natal e também lá em Mossoró. E aí a gente vai conversar a partir de agora sobre as medidas anunciadas no evento com a deputada estadual e presidente da Frente Parlamentar da Mulher, Divaneide Basílio. Deputada, seja muito bem-vinda, prazer tê-la conosco, para a gente falar sobre esse assunto que é de suma importância, sem dúvida nenhuma, para Natal, para Rio Grande do Norte, para a nossa sociedade como um todo. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Fui muito bem acolhida, recebi esse abraço forte, né, do meu querido amigo Edivan. E muito bom também essa bancada aqui paritária, né? Muito legal isso. Eu estava pensando nisso quando estava vindo para cá. E também a importância de vocês trazerem esse tema para cá. Porque a ideia é justamente essa, que a gente possa difundir o enfrentamento às violências em todos os veículos. Acho que a gente precisa se unir. Tem que ser uma ação institucional, governamental, mas de toda a sociedade. E, com certeza, os veículos de comunicação são parte fundamental para a gente enfrentar aí essas estatísticas. O feminicídio é a face mais perversa da violência, eu diria que a última face. Sim. Mas até chegar lá, muitas etapas acontecem, a gente precisa trabalhar nessa base, na prevenção, também no acolhimento das mulheres que passam por esses episódios de violência diversos. Verdade. E quanto mais informação, né, deputada, melhor. A gente sabe se colocar de uma maneira mais efetiva, né? Fala um pouquinho da gente como foi aí, como é que tá essa situação de trazer essa Casa da Mulher Brasileira. O que seria, né, a Casa da Mulher Brasileira? Isso já é uma luta muito antiga, né? Então, já buscávamos que essa casa estivesse no Rio Grande do Norte desde o governo Dilma. Infelizmente, isso não aconteceu porque veio o golpe e o Estado não se mobilizou da forma adequada anteriormente. Agora, que bom que a gente tem, né, de volta aí esse processo de reconstrução do país e o anúncio das casas, a retomada disso. É importante dizer que todas as capitais serão casas da mulher brasileira, que serão 40 casas, e o Rio Grande do Norte vai ter 2 casas, uma em Natal, uma em Mossoró. A ministra veio agora, mas retornará para conversar com os devidos prefeitos dessas cidades, tanto com o prefeito de Natal como o prefeito de Mossoró, e dar continuidade a esse processo para que a gente tenha, de fato, celeridade. Porque é preciso que tenha esses equipamentos, um equipamento que garanta o acompanhamento, a proteção, mas, sobretudo, também o encaminhamento para o mercado de trabalho. É algo que a gente tem falado muito. A gente precisa trabalhar a prevenção, mas a mulher, ela também precisa ter alternativas para continuar suas vidas, né? Porque a violência, ela estagna, ela humilha, ela massacra, ela inviabiliza a sua vida de várias formas. Então, a casa, ela também tem esse significado de ser um equipamento social e de inserção também da mulher na vida de volta, né? Garantir sua vida de volta. Essa é a ideia, né? Acolher, proteger e dar novas oportunidades, né? Deputada Divaneide, eu acho que quanto mais a sociedade está se mobilizando, quanto mais está havendo uma divulgação, e teve também a lei Maria da Penha, mas os casos não cessam de crescer, né? O índice de violência continua aumentando, apesar de delegacias das mulheres serem instaladas em quase todos os municípios do Brasil. Como conter, como se explicar? Muitas ferramentas à disposição da sociedade, disque denúncia e tal, mas os casos continuam aumentando e o Rio Grande do Norte está dentro desses registros de aumento. Tem lei, tem instrumento,
A ministra chegou aqui, trouxe mais anunciou 2 equipamentos importantes. O que precisa fazer mais? Tem que partir para, além do trabalho com as mulheres de denúncia, também conscientizar o público masculino, o homem, né, que é de onde vem essa covardia da violência contra a mulher. Perfeita a sua pergunta, a sua questão, porque nós estamos num momento que a gente tem que anunciar que o feminicídio tem que acabar. Mas para que ele acabe, a gente precisa enfrentar todas as etapas anteriores. Nós agora na Assembleia, e quero aqui agradecer a nossa frente parlamentar e cumprimentar todas as deputadas. Vamos lá, deputada Cristiane. Cristiane, Cristiane, que era a presidenta anterior. Terezinha Maia, que chega junto comigo, né? Nós somos a bancada da renovação. Nunca tivemos uma bancada tão grande, apesar de ainda sermos poucas. Somos 5, mas a gente celebra que já somos 5, né? Eudiane, que é a vice-presidenta, aniversariante do fim de semana. Parabéns. Um abraço. E Isolda, que é a nossa deputada, minha parceira de bancada petista e é de Mossoró. Então, somos 5. Então, nós organizamos e o presidente da casa, quero aqui agradecer ao deputado Ezequiel, abraçou a campanha contra o feminicídio. Então, nós iniciamos março com uma sessão solene em homenagem às mulheres. Porque também é importante que a gente garanta esse momento de celebração. E encerramos março lançando essa campanha que ficou por todo o mês de abril em vários veículos de comunicação. A Assembleia produziu vídeos, muita gente disse, nossa, esses vídeos são muito fortes. São sinais muito fortes, né, de que a violência existe, aquele, né, pega no braço, aquele ciúme exagerado, dizendo que é amor, dentro do elevador. Então, a gente teve várias cenas, né? Foi uma campanha com material publicitário diverso, com camiseta, com bolsas, mas, sobretudo, com vídeos avisando que o feminicídio dá sinais, que a violência dá sinais. Então, essa foi uma campanha muito importante que nós fizemos agora, um balanço de como foi importante chegar na sociedade, que tem muito a ver com isso que a Edivan traz. É preciso alertar a sociedade, é preciso que aquele homem se veja naquela cena também. Olha, será que eu fiz isso? Isso é amor mesmo ou eu estou sendo violento? A gente tem que fazer com que os homens percebam e que as mulheres também percebam que elas podem denunciar. Aumentou também o número de denúncias. Será que aumentou o número de violência ou aumentou... O de denúncia, né? O de denúncia. É uma questão. Independente disso, já existiam muitos casos e há casos efetivos. A gente termina uma Semana Santa, por exemplo, ou a gente termina um feriado do dia 1º do trabalhador com 4 casos de feminicídio no Rio Grande do Norte. Isso não é razoável. A gente tem que entender que é uma força-tarefa. E quando a ministra vem e fala, esse ato lança, né, esse ato conclama uma marcha contra a misoginia, é uma marcha que todos devem marchar. É como a Andresa faz isso individualmente, é como a Edivan faz isso, é como Divaneide faz isso, é como Carol faz isso, é como Pedro faz isso, é como Marcela faz isso. É dizendo que todos e todas nós temos que nos envolver e chamar a atenção da sociedade que o ódio às mulheres mata. Por isso que a gente está explicando o que é a misoginia. E nós apresentamos, nessa vinda da ministra, um projeto de lei na Assembleia pedindo uma campanha permanente contra o feminicídio para o governo do Estado. Então, é um projeto de lei estadual. E foi muito importante a gente ter lançado, porque a gente lança em consonância com o que o Ministério está fazendo, indo aos estados e nos chamando para enfrentar a misoginia, a base. Dizer, olha, existe ódio contra as mulheres, porque se alguém ganha menos por ser mulher, se alguém sofre agressão por ser mulher, se alguém recebe violência política por ser mulher, tem um ódio aí instalado na base. Então, a gente precisa trabalhar em várias frentes, no serviço público, com capacitação, nas escolas, e o nosso projeto é amplo e a governadora sinalizou, podem aprovar que nós faremos questão de sancionar o mais rápido possível. Esse protótipo do que foi a campanha contra o feminicídio na Assembleia pode ser
um exemplo de uma campanha permanente contra a misoginia, contra o ódio às mulheres em vários veículos. Você já imaginou todos os dias você passar e alguém dizer: não destile ódio contra as mulheres, não faça violência? Você vai criar uma nova cultura. Agora, não dá para ser só num mês, né? Não dá para ser só de vez em quando. Por isso que a gente está chamando a atenção e vai muito no sentido da sua pergunta. O que mais a gente tem que fazer? Tem que ser permanente, tem que ser cultural. A gente tem que criar. Eu tenho 2 meninos, né? Tenho uma menina e tenho 2 meninos. Então, eu fico todos os dias entendendo que tem uma missão como mãe de criar 2 meninos que respeitem as mulheres, que não reproduzam a violência, que não reproduzam o machismo. Então, temos que criar uma nova geração, mas temos também que fazer a geração que já está aí refletir e mudar suas ações. Está aí o grupo reflexivo de homens do Ministério Público. Quero saudar aqui a doutora Érica. Perfeito. Então, comete violência e você participa do grupo, você já tem um passo, né, para pensar uma nova forma de tratar. Então, que queremos eliminar a violência pela raiz. Acho que eu trabalho com as escolas, né, porque culturalmente, né, o machismo, a violência contra a mulher, que não é só aquela violência física, né? É a violência de você botar para baixo, de você fazer aquela crítica, tá legal, essa roupa, enfim. Aquele, em muitos momentos, Edivan, era, né, totalmente imperceptível, né? As pessoas faziam sem notar, né? Os homens ali acham, não, mas porque isso é o correto, né? E hoje a gente justamente traz toda essa discussão para abrir os olhos. Olha, essa forma aí que você está falando, ou que você está tratando a sua esposa, enfim, a sua companheira, não é a forma adequada, né? Então, acho que a educação, ela é primordial, né? E lá no comecinho, né? Para trazer aí, criar, não só meninos, como o povo diz, né? Mas homens, né? Homens, né? De valor ali, que valorizem as mulheres também. Com o anúncio da ministra, a deputada Divaneide, já tem datas e prazos assim para o início da licitação, início da construção, já tem, como é que está o contato aí com o Ministério para iniciar essas obras? Isso, ela voltou para Brasília porque foi chamada para o Conselhão, né? Foi um momento importante, inclusive ela foi uma das que lutou para... Nós temos 11 ministras, né, no governo federal, então é uma coisa também importante. Simbolicamente, ela teve que voltar, mas anunciou que retornará o mais breve possível. Então, já estamos aguardando a data de seu retorno para essas tratativas. Ela vai combinar com as 2 prefeituras os detalhes para poder iniciar aí com a devida licitação e eu acho que isso é importante também porque os gestores locais, além do governo do estado, os gestores locais precisam também estarem em sintonia. E também um alerta para o estado. As casas são estaduais. Então, elas vão estar localizadas nessas 2 cidades, mas nós temos aqui a região metropolitana. Como a Edivan falou, crescemos no número de delegacias especializadas. Mas ontem, por exemplo, eu estive em João Câmara e a vereadora Lana Camarense trouxe para mim uma questão. Ainda não é suficiente. Esse olhar atento, né, de que temos outros casos na região do Mato Grande e a despeito de ter uma em Ceará-Mirim, recém-inaugurada, que é muito bom, a gente começa a receber outras demandas, porque esse olhar atento das mulheres para que a gente possa ampliar as estratégias de inibição mesmo da violência, sabendo que tem um equipamento, sabendo que tem uma medida protetiva, que tem um botão do pânico, né? Sabendo que tem várias possibilidades, hoje a gente se sente mais segura, né? Então, a mulher sabe que ela pode ligar para o 180, mas ela também pode ligar para o 190. Então, todas essas informações precisam chegar, né, no Estado. Eu, quando era vereadora, aprovei uma lei justamente que tratava disso, de que a gente tivesse como instalar informações em todos os equipamentos, informando quais são os caminhos, as leis, né, o número de telefone, quais equipamentos, a quem recorro. E isso a gente aprovou para que tenha nas unidades de saúde no município de Natal. E a informação também é crucial, né? Às vezes a falta de informação também faz com que a gente se sinta, né, desprotegida.
E a quem eu recorro? A uma amiga, como a doutora Érica trouxe, que esse é o elemento central. A gente às vezes recorre à família, às vezes não tem a denúncia porque a gente buscou a ajuda de uma amiga, de um parente, que também é importante a família estar atenta a isso. Mas é importante que a gente faça a denúncia para que essa denúncia gere proteção efetiva. Então, a maioria dos casos de finalização, né, dessa tragédia que é o feminicídio, não são com medidas protetivas. Então, a gente alerta, as medidas protetivas obviamente, salvo exceções, isso vai acontecer porque, né, há muito fortemente aí essa cultura arraigada do machismo e muitas vezes a pessoa sabe que a mulher está com a medida protetiva e aquele homem ainda ultrapassa a linha. Mas isso não é uma regra, portanto, a gente precisa apostar nas medidas. Deputada, a governadora Fátima teve 4 anos de governo e praticamente trabalhou para resolver o problema da folha de pagamento. Muitos temas e muitos problemas na área da saúde, da educação deixaram muito a desejar. E agora ela deu uma declaração dizendo que o governo está começando agora, né? A gestão está começando agora, no mês de maio. Ainda temos problemas na saúde, ainda temos problemas na educação, que precisa melhorar muito, apesar de muitos recursos que são colocados no Brasil. Eu acho que em 10 anos ele quase que quintuplicou, mas a saúde no Brasil inteiro, no ensino médio, deixa muito a desejar. Quais as perspectivas agora? A senhora está estreando aí na Assembleia Legislativa, né, da bancada genuína, mais ligada à governadora Fátima Bezerra. Qual a expectativa aí na área da educação, na área da saúde, quais os projetos principais, já que a governadora deve ter aí arrumado a casa, passou esses 3 meses aí também arrumando sua base de apoio, já reuniu o secretariado e dizendo agora que nós vamos começar o governo. Quando ela diz isso, né, é o que foi anunciado nesse período eleitoral, o melhor vai começar. Não foi fácil 4 anos tendo essas folhas de pagamento para colocar em ordem e não sendo aliada do governo federal, porque isso também, né, nós sabíamos o que significava aí para nós o que a gente estava vivendo no país. Mais que isso, o estado do Rio Grande do Norte também tinha essa sua herança, né? Estradas que hoje tem sido pauta central nos lugares onde passamos, e o governo do estado fez muitas entregas a despeito de todo esse período e da própria pandemia. Então, a saúde, ela se voltou muito para a pandemia. Eu digo que a gente segurou o tranco desse período. Passamos por esse período com muita força. Então, mas fizemos entregas importantes, como é o Hospital da Mulher em Mossoró. E agora é garantir a efetividade, né? É garantir que todas as alas estejam funcionando. Então, esses são os passos seguintes. Aqui em Natal, por exemplo, equipamentos bem importantes com o governo cidadão, nessa parceria. O deputado mineiro, que antes era secretário, né, e estava articulando os projetos do governo cidadão, quando a gente entrega para a sociedade Biblioteca Câmara Cascudo, Forte dos Reis Magos, Pinacoteca, o próprio Teatro Alberto Maranhão, a gente que estava falando aqui da Ribeira, desse circuito Rocas, Ribeira, Centro, que precisa de vida, esses equipamentos sociais e culturais foram entregues. E eu acho que eles são fundamentais para a vida da cidade, foram entregues no meio disso. Mas é importante que ela, mesmo fazendo essas entregas, compreenda que o melhor começa a partir de agora, o que o governo começa a partir de agora, com entregas mais fluidas e permanentes, porque a gente teve que fazer essas entregas conciliando com pagamento em dia, conciliando né, com pandemia. E agora você passa a ter, por exemplo, Casas da Mulher, passa a ser, né, algo que você possa pensar e respirar. A reforma das escolas que estão em andamento. Essa semana eu visitei uma escola em Caiçara, do Rio dos Ventos, e foi bem importante porque é uma escola que está na ordem do dia para ser visitada e para ser reformada,
mas ela começa a dar sinais que aquela reforma precisa de celeridade. Então, a nossa visita acompanhada de técnicos já diz, olha, vamos solicitar que o governo utilize essa rota aqui, que eu acho que esse é o nosso papel, né, também. O relatório do Tribunal de Contas revelou também muito que se fazer, né, para recuperar escolas pelo interior do estado. Isso mesmo, e eu acho que essa tem que ser uma prioridade, a reforma de escolas que há mais de 40, 50, 60 anos não tinham reforma, e você vê os professores, os educadores fazendo trabalhos belíssimos, né, mesmo com estruturas falhas, né, como agora que a gente está fazendo esse debate da cultura de paz, e a gente tem visitado escolas, né? Visitamos escolas na Zona Norte, percebendo a luta, né, dos educadores para dar conta, né? E aí precisamos garantir essas estruturas para que as escolas funcionem melhor. Exemplo do que foi aqui em Mãe Luísa, né? Que tivemos entrega de escola mesmo nesse período da pandemia. Foram poucas as que foram entregues, mas agora a gente precisa acelerar para entregar mais. A governadora enfrenta ainda alguns problemas, né, de ordem financeira, porque aquelas diárias operacionais, movimentação ainda, né, dos professores pedindo soluções, atualização do piso, saúde. Eu imagino que o que não seja a governadora enfrenta isso, ela que foi de movimento sindical Sim. a vida inteira, se deparar com essas movimentações em frente da governadoria. O melhor vai começar agora também para esses grupos de professores, ligados à segurança, ligados à saúde, enfim, né? Porque tudo passa também por um incentivo, um reestímulo ao servidor, senão a coisa não anda, né? Com certeza. Então, pode-se dar essa esperança também para o servidor? Eu acredito que sim, e a gente precisa ter transparência, né? Apresentar os dados, o que é a realidade e dialogar, porque nem sempre você consegue fazer tudo rapidamente. Então, foi preciso ter transparência para dizer, olha, temos que colocar uma folha em dia e, mesmo assim, não deixar de atualizar o piso, que foi o que aconteceu no governo passado. É importante dizer que não se deixou de atualizar o piso, não se deixou de ter aumento das categorias. Isso não aconteceu. Foi dado todos esses direitos solicitados. Talvez não da forma mais rápida ou numa parcela única, como era o desejo, mas isso aconteceu. E agora, novamente, eu acho que tem uma diferença quando você vem dessa origem sindical, você compreende que o outro está ali reivindicando um direito. Então, você tem que ter paciência de escutar, respeito por escutar e buscar alternativas para atender, né? Com muita transparência, muito diálogo, e eu aposto nisso. Eu acho que o diálogo sempre é o caminho, porque às vezes, por falta de diálogo, a gente chega a medidas judiciais sem pensar em medidas alternativas. E eu acho que os servidores, em geral, desejam isso. Em Natal tem esse sofrimento da atualização do piso que já repete ano após ano e não acontece uma resposta. Está judicializado, é ruim demais porque não tem nenhuma alternativa, né? Ao passo que no estado você conseguiu, ao passo que em São Gonçalo, né, o nosso prefeito Heraldo já anunciou o piso como fez no ano passado e agora também, mais uma vez. Então, esse olhar atento a gente não pode descuidar. E os servidores, como você falou, são peça-chave de qualquer gestão. A gente tem que ter muito zelo pelos servidores do nosso estado. Deputada Devaneide, a senhora é também presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Natal. Amanhã vai ter uma reunião da executiva e nós temos aí um fato novo na política, principalmente Natal. Está se avizinhando aí uma eleição de Natal. O PT já anunciou uma candidata e um aliado importante, que foi candidato a senador, juntamente com Fátima aí, nessa aliança, que é o ex-prefeito Carlos Eduardo. Saiu do PDT e está sobrevoando aí a procura de um partido. O PT aceitaria o ex-prefeito Carlos Eduardo nas hostes do partido? Olha, primeiro eu gostaria de dizer o quanto o nosso partido está preocupado com a cidade do Natal. Natal é uma cidade belíssima e ela precisa ser melhor cuidada. Natal precisa ser cuidada para quem vive nela, né? E por isso mesmo nós estamos
emprestando para a sociedade um nome que para nós é muito caro e muito importante, que é o nome da deputada Natália Bonavides. No aniversário do PT, tivemos uma grande reunião do Diretório Municipal do Natal e, na sequência, nós fizemos um ato de aniversário em que anunciamos esse nome à disposição do partido, mas também da federação. O passo seguinte é que nós temos hoje uma federação. Então, nós não podemos decidir nada, nem política de aliança, sem passar pela federação. Tem até o nome de Eudiane também, que se lançou, né? Sim, que compõe a nossa federação. Falamos nela há pouco, né? Uma companheira querida também do PV. E a federação só pode botar um, né? Só pode lançar um. A gente precisa debater bastante como nós vamos... administrar isso, e é natural que os nomes surjam, são nomes importantes. Olha, falamos aqui no nome de duas mulheres, nós do PT estamos muito felizes porque a nossa deputada Natália foi a mais votada na última eleição, né? Um nome de muito peso também em Natal e tende a crescer, né? A gente está bem no comecinho, nós vamos organizar, como já anunciamos, rodadas temáticas. Amanhã vamos organizar nossa executiva para chamar um novo diretório, para organizar os seminários que foram encaminhados no diretório passado. Já estamos em diálogo também com a federação, porque é importante que a gente faça essa discussão e qualquer coisa que vá surgir em termos de aliança vai passar por essa federação. Então, nós não tivemos ainda, como todos esses nomes foram anunciados bem recentemente também. Claro que é muito natural. O Carlos Eduardo foi candidato a senador por nossa chapa, quem temos respeito, né? Eu acho que a política também deve ser feita desse lugar de respeito e diálogo, mas nós temos um nome muito potente, nós acreditamos muito nisso, na força das mulheres, na força da juventude, por que não? Né? Então, nós estamos dizendo porque sim, temos um nome... Não tem lugar para Carlos Eduardo, se ele quiser, ele tem, mas para ser candidato ele procura outro mundo. Nós temos um nome e nós apostamos que estamos dando... Nós temos isso mesmo, mas eu sempre digo que bom que a gente tem tantas possibilidades. Hoje, nosso partido... ampliou sua bancada estadual, federal, foi feita a justiça, né, e o deputado Fernando Mineiro assume, né, o mandato federal. Nós temos uma bancada forte na Assembleia, eu, a deputada Isolda, o deputado Francisco, que é o nosso líder, Francisco. Então, nós temos uma Câmara fortalecida com... Eu saio da Câmara, mas Daniel entra para somar, né? Brisa, que já era vereadora, e Daniel... também quero que a ambos e a bancada da oposição como um todo, tanto Júlia como Ana Paula também, que a gente sempre... essa bancada que fica, e eu vou, claro, saudar em especial Daniel, porque como ele assume nessa cadeira em que eu estava anteriormente, com o compromisso de colocar nossos projetos para serem aprovados, todos da bancada de oposição assumiram isso, mas a Câmara como um todo tem, né, votado aí à luz dessa busca. Então, a recente nós aprovamos a semana de conscientização das famílias atípicas, né? Porque nós temos muitas famílias atípicas, muitas famílias com filhos com espectro autista. Eu sou mãe de criança com síndrome de Down. Então, estou feliz também que a Câmara não descuida desse lugar aí, junto com o Daniel e o professor Robério. Ontem estivemos no sábado na escola Maria Alexandrina, né, acompanhando esse debate em Natal, e deixar aqui que a Câmara pode continuar contando com o nosso mandato de deputado estadual, mas também com o Partido dos Trabalhadores. Então, vou sempre estar ligada a esse debate de Natal, porque presidindo o PT eu tenho que acompanhar o que nossa bancada também vota, debate, tem uma oportunidade também de estar junto. Parece que a governadora é quem vai ter o maior problema nessa eleição para escolher um nome, né? Porque tem a deputada Natália, tem a deputada Eudiane, que está por ali, tem Rafael Mota, que não se pronunciou ainda, mas também pode ser o nome, e Carlos Eduardo, eu acho que também está se distanciando um pouquinho, vai procurar o rumo dele, já que ele está na frente das pesquisas, ele não vai entregar isso, né? Assim, vai realmente buscar aí
uma candidatura em algum partido que ele deverá se filiar, e pelo que eu estou vendo, o PT não é a melhor agremiação partidária, já que a cadeira já está mais ou menos ocupada. A governadora Fátima acompanhou esse momento do nosso diretório, acompanhou o anúncio também da pré-candidatura que nós apresentamos para a cidade no ato do aniversário do PT. Eu também tomei o cuidado de, assim que nós fizemos esse debate, informar ao presidente do PT, do PV e do PCdoB em Natal. Acho que a gente precisa fazer esse movimento de respeito à federação, porque nós lançamos um nome, mas temos que dialogar com a federação, assim como é legítimo que os partidos da federação também apresentem. E no decorrer dos debates, a gente vai afunilando. Mas a governadora acompanhou de perto o momento do lançamento do nome da nossa pré-candidata Natália. Com certeza está na pauta da reunião da executiva amanhã, né? Com certeza. Amanhã nós teremos sinalizar aí quais os temas nós vamos escolher como prioridade para começar o ciclo de debates, e vamos envolver esses atores centrais da política do Estado também. Ok, deputada. Só temos a agradecê-la. Muito obrigado. Eu aproveito já para fazer o convite, deputada, para a senhora voltar aqui conosco, trazendo já as informações desse momento ali de construção, né? Tudo certinho, de como é que vai funcionar a casa, né? O que é que vai ter lá disponibilizado para essas mulheres aí, que foi o nosso assunto principal aqui hoje. E a gente quer que a senhora volte aqui já com esses dados aí, com todo esse processo em andamento, que vai ser super positivo aqui para a nossa capital potiguar. Muito obrigada, viu? Prazer tê-la conosco hoje. A gratidão é toda minha. Será um prazer